Em janeiro de 2021, completa-se 500 anos desde a excomungação de Martinho Lutero pela Igreja Católica. Na época, o Papa Leão X ordenou que Lutero retirasse suas teses sobre a Igreja de circulação, e como Martinho não obedeceu, passou a ser considerado um fora da lei. Neste vídeo veremos um resumo deste acontecimento e marcou o início da Igreja Protestante. No dia 31 de outubro de 1517, o monge agostiniano, teólogo e professor universitário alemão Martinho Lutero pregou na porta da Igreja de Todos os Santos em Wittenberg as suas teses e provocariam o maior cisma no cristianismo ocidental e dariam origem ao novo universo de correntes religiosas, o chamado protestantismo. A reforma protestante nasceu das 95 teses com críticas duras feitas ao catolicismo pelo religioso da Saxônia, no leste da atual Alemanha. Nessas teses, Lutero condenava os excessos e a corrupção da Igreja Católica, em especial a prática de pedir pagamento em dinheiro para o perdão dos pecados cometidos, as chamadas indulgências. Na teologia católica, a indulgência é a remissão parcial ou total do castigo temporal imputado a alguém por conta dos seus pecados. Naquele tempo, qualquer pessoa poderia comprar uma indulgência, seja para si mesmo, seja para um parente e supostamente estivesse morto no purgatório. À época, um frade dominicano de nome Johann Tetzel, nomeado pelo arcebispo de Moúncia e pelo Papa Leão X, era o intermediário de uma campanha de arrecadação de fundos destinados a financiar a construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Embora o príncipe eleito Frederico III da Saxônia tivesse proibido a venda de indulgências em Wittenberg, muitos membros da igreja e simples fiéis viajavam para aquela cidade a fim de comprá-las. Quando retornavam a seus lugares de origem, mostravam a Lutero, e por ali andava, o perdão que haviam adquirido, afirmando que não mais precisariam arrepender-se de seus pecados. A frustração de Lutero com aquela prática levou-o a escrever as teses, na véspera do dia de Todos os Santos, quando haveria peregrinação à igreja de Wittenberg, e foram rapidamente entendidas pela população, traduzidas do latim para o alemão e amplamente distribuídas. As ideias condenavam e Lutero acreditava ser a avareza e o paganismo na igreja como um abuso, e pediam um debate teológico sobre o que as indulgências significavam. Para todos os efeitos, contudo, Lutero não questionava diretamente a autoridade do Papa para conceder as tais indulgências. Uma cópia chegou ao Vaticano e esforços foram despendidos para convencer Lutero a mudar de parecer. No mesmo ano, Lutero recusou-se de novo a abjurar seus escritos diante do imperador Carlos V e acabou publicando o famoso Edito de Worms, declarando que Lutero era um fora da lei e herege e dando permissão a qualquer cidadão para matá-lo sem que houvesse consequências. Protegido por Frederico III, Lutero começou a trabalhar na tradução da Bíblia para o alemão, uma tarefa que ele levaria 10 anos para concluir. A expressão protestante para designar os dissidentes apareceu pela primeira vez em 1529, quando Carlos V revogou a disposição e permitia ao governante de cada estado do Sacro Império escolher se deveria respeitar e fazer cumprir o Edito de Worms ou não. Diversos príncipes e outros defensores de Lutero publicaram um protesto declarando que sua lealdade a Deus suplantava sua lealdade ao imperador. Passaram então a serem conhecidos pelos opositores como protestantes. A expressão se estendeu a todos eles que acreditavam que a igreja deveria ser reformada, mesmo os que viviam fora da Alemanha. Por ocasião da morte de Lutero, de causas naturais, em 1546, suas crenças revolucionárias já constituíam o alicerce da reforma protestante e, ao longo dos 3 séculos subsequentes, exerceu forte influência sobre a civilização ocidental.
As 95 teses de Martinho Lutero foram afixadas na porta da igreja no dia 31 de outubro de 1517, geraram uma grande repercussão, pois nelas o então frade convidava os teólogos católicos a uma discussão sobre penitência, indulgência e salvação pela fé. Essas informações foram facilmente espalhadas por toda a Europa, muito por conta da criação da imprensa, e foi a máquina de prensar papéis que conseguia fazer várias cópias em poucos minutos. Rapidamente, as teses de Martinho Lutero se espalharam pelo mundo católico europeu. Em apenas 2 semanas, as teses foram traduzidas para o alemão e amplamente copiadas em imprensas. De tal forma que, nesse período, se espalhou por toda a região da Alemanha e, nos próximos 2 meses, conquistaria boa parte da Europa. Embora o Papa não tivesse sido questionado diretamente pelas 95 teses de Martinho Lutero, nem quanto à autoridade ou quanto à indulgência, a resposta foi severa e rápida. Lutero foi chamado de alemão bêbado e não tinha consciência do que escrevia pelo próprio Supremo Pontífice da Igreja Católica. E o Papa continuou pressionando, exigindo que Martinho Lutero retirasse seus escritos em 1520. O alemão se recusou a anular seus escritos e foi excomungado em 3 de janeiro de 1521, passando a ser considerado como fora da lei pelo imperador Carlos I da Espanha. O protesto de Martinho Lutero foi se tornando o movimento inicial da Reforma Protestante e acabaria por apresentar novas condutas e práticas para os cristãos, modernizando a prática medieval do culto católico. Da Reforma Protestante surgiram novas igrejas também cristãs, mas que não deviam mais obediência à Igreja Católica nem ao papado. Então, gostou desse vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e deixe seu gostei para que alcancemos mais pessoas. Lembrando, esses vídeos são recortes e sempre há indicações de leituras na descrição. Obrigado por assistir, até a próxima e valeu!